Tá, eu sei que você tá aí do outro lado procurando o quê? Poção mágica pra saber qual é a melhor agência. Primeiro que eu já vou te falar uma coisa, não existe isso. Não existe a melhor agência. Já tira isso do seu vocabulário, não existe a melhor agência. Por quê? As pessoas têm uma mania muito grande de, antes mesmo de sair do Brasil, de rotular as agências e falar assim: Ai, a minha agência é a melhor agência do mundo, porque ela é a maior e eu tô pagando mais, e é isso e aquilo outro. primeira coisa, se você tá pagando mais, é porque você tem dinheiro pra pagar mais. Eu não tinha dinheiro pra pagar mais, então eu procurei uma agência que poderia me dar a mesma coisa que tá te dando, só que de uma forma mais barata. E aí, me julgue. Então, se você que tá aí do outro lado, se você quer saber qual é a melhor agência, apesar de eu já te falei que não existe melhor agência, fica aqui até o final do vídeo, curta esse vídeo, compartilhe e aproveita pra assistir os outros vídeos aí do Au Pair que estão aqui, por aqui, desse lado, tá? Então, eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos falar sinceridade, vamos falar para as au pair que estão vindo para cá, qual é a realidade das agências? Primeira coisa, não existe a melhor agência. Existe o quê? A menos pior. Existe, assim, a melhor família que eu poderia encontrar. É isso que diferencia uma melhor agência de uma pior agência. É a família que você escolheu. Tá? Então, o primeiro erro não é nem a agência. Não, o primeiro erro é a agência sim. Só porque a agência, quando ela não tem muito filtro para poder escolher famílias que são satisfatórias para o programa, porque eu vou te contar uma coisa, não é porque sua agência é grande que significa que a sua experiência vai ser melhor do que a minha. Às vezes a tua experiência, meu coleguinha, minha coleguinha, vai ser ainda pior do que a minha, sabe por quê? Porque o filtro para escolhas de famílias em agências que são maiores, na maioria das vezes, não é um filtro muito bom. E sabe quem que me deu essas informações? Algumas LCCs aqui da região que trabalham em agências menores. E elas me contaram, queridos e queridas, como que funciona. Quanto mais família as LCCs daquela área e daquela agência tem, mais dinheiro a LCC ganha. E mais dinheiro algumas outras pessoas que estão por trás do programa ganham. Então isso não significa que por você que tá aí do outro lado falando mal de uma agência pequena, que aquela tua agência é melhor do que a minha, ou de que de uma amiga minha, ou de um amigo meu, etc. Uma coisa que eu quero deixar claro, você tem que pesquisar o histórico da sua agência. Como assim? Sim, pega uma pessoa que já foi para aquela agência, que esteja aqui nos Estados Unidos e que teve rematch. Isso, não procura uma pessoa como eu, que tá tendo uma experiência boa, para poder conversar sobre a agência, porque eu vou falar bem o quê? Da minha agência, da minha experiência, mas espera aí, a minha experiência não tem nada a ver com a minha agência, a minha experiência tem a ver com a família com que eu tô. E a experiência que eu tô tendo com aquela criança, com aquela família. E com aqueles amigos que eu encontrei aqui. Tá? Então, às vezes, o meu sonho tá sendo maravilhoso porque eu fiz uma boa escolha de família. Mas não significa que, às vezes, se eu tivesse numa agência grande, eu teria feito a mesma escolha que eu fiz. Entenderam? Então, primeira coisa, pesquisa alguém que já está naquela agência e que você saiba que aquela pessoa não tá tendo uma experiência tão boa. Por quê? Porque dessa forma você vai descobrir como que é o tratamento da agência com relação àquele momento que a pessoa está vivendo, entendeu? Principalmente a LCC. Cada região tem uma LCC diferente, então são pessoas diferentes, elas estão ali a trabalho. Apesar da minha LCC ser maravilhosa, tem um vídeo com ela que eu vou deixar para vocês assistirem. Ela leva super a sério o programa do Au Pair e ela ama as Au Pair. Os au pairs, as au pairs, aos au pairs. Ela ama como se fosse mesmo filhos dela, porque ela já trabalhou com educação, então eu acho que esse lado mais humano dela é maior, sabe? É mais elevado. Lembre-se, a agência tá ganhando pela quantidade de família e pela quantidade de au pair. Não necessariamente a maior agência vai ser a melhor agência para você. Às vezes uma agência menor, para uma pessoa que às vezes tem um application muito bom, mas a menor vai ser melhor para você. Eu já vou falar que esse vídeo, ele não tem um final, tipo uma fórmula no final para você escolher a melhor agência. Não existe melhor agência, que eu já tô falando para você desde o começo. Existe o quê? A melhor família, o melhor application, que isso vai te dar o quê? Se você tem muitas horas com família, significa que o seu application ele vai ser visto por muito mais pessoas. Mesmo que a sua agência, às vezes, coloque só uma família no teu perfil, né?
não se desespere. Não é porque você está numa agência pequena que você tem que escolher qualquer família. Existe família para todo mundo. Porque nos Estados Unidos, eu vou te contar uma coisa. A melhor coisa que eles podem fazer nesse momento é conseguir um au pair. Porque a economia de contratar um au pair, contratar uma nanny ou colocar a criança na escola, ou enfim, eles economizam muita grana tendo você aqui. Então, não se preocupe que você não vai conseguir uma família, porque você vai conseguir uma família. Sempre vai ter uma família lá querendo economizar um dinheiro e você vai ser mão de obra barata para eles te escolherem como o au pair deles. Então, não se preocupe, porque tem sim família para todo mundo, independente de qual agência que você estiver. Pesquisou a agência, como você vai ser tratado em caso você entre rematch? Por que eu já tô falando num cenário pior? Porque, beleza, eu tô aqui na minha vida perfeitinha, tendo uma criança só, a minha família é boa, eu recebo direitinho, eu ganho minha comida, eu recebo minha... Sabe? Tudo bem bonitinho. Isso não vai te interessar. Por quê? Isso não faz parte da agência, não é a agência que fez essa escolha, foi eu e a minha família que é boa. Mas você quer saber, se caso der alguma merda, o que vai acontecer com você? Entenderam? Então parem de criticar as agências. Você tem que se autocriticar para saber se o teu application, se as tuas experiências estão num número muito bom de horas, para você saber se você vai conseguir encontrar também uma família que vai te dar o melhor, o bom, do bom e do melhor. Né? Porque eu vejo que tem muita gente que não tem experiência com criança, mas fica esperando que as famílias vão ser maravilhosas. E às vezes aquelas famílias que estão desesperadas, elas vão encontrar uma au pair que tem lá, tipo assim, 500 horas só de experiência e vai querer te contratar, querida. Por quê? Porque pra eles não interessa se você tem experiência ou não. Porque ninguém quer eles. Ninguém quer aquela família ridícula que tem 5 crianças e ainda te coloca pra trabalhar no final de semana e às vezes te fazer trabalhar overnight. Application, então, a primeira coisa que você tem que se preocupar, fazer do seu application ser o melhor e ter a melhor experiência. Pelo amor de Deus, não venha sem experiência, porque você vai levar no meio do teu... E segunda coisa, escolha da família é a coisa que você vai, tipo, entrou, ficou online. A primeira coisa que você vai se preocupar é fazer entrevista com muitas famílias. Não fecha um match achando que você teve um feeling, porque essa coisa de feeling pode destruir o teu intercâmbio. Para você fazer a escolha da sua agência, você precisa fazer isso que eu falei. Pesquisa qual vai ser o tratamento que você vai ter em caso você tenha rematch. Então é isso. Nenhuma agência é maravilhosa, nenhuma agência é incrível, mas você pode evitar muita coisa se você colocar na tua cabeça que o problema não é a agência. O problema são as escolhas que nós vamos fazer dentro daquela agência. E se você, antes de vir para cá, já escolheu uma agência que vai te dar 0 apoio quando você entrar em rematch, esquece. Essa agência não é para você. Tá? Então vai pesquisando sobre isso. E-mail au pairs. E-mail para vocês, meninos. Uma dica. Aperfeiçoe o seu application. Tenha mais horas de experiência de que qualquer menina do mundo. Porque você vai precisar disso. E eu vou te falar uma coisa. Você vai sofrer muito menos para poder encontrar uma família se o seu application for um application 100%. E tem, assim, mais coisas para oferecer, como esporte, música e essas coisas tudo. Se for formado em pedagogia, ainda melhor. Se não for, não tem problema. Só dá uma estudada em o que é Maria Montessori, às vezes estuda um pouco sobre desenvolvimento das crianças, Piaget, tá? Vai te ajudar. Então, entenderam, gente? O tamanho da agência não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você saber o que a agência vai te oferecer em caso você esteja em situações de perigo, como, por exemplo, rematch. Ou em caso, às vezes, de emergência que você precisa voltar para o Brasil, ou... Não sei. Existem várias situações que você vai ser colocado à prova e que a sua agência também vai ser colocada à prova para saber se ela realmente é uma agência boa. E não é o tamanho dela que vai fazer diferença. Lembre-se, tamanho de agência, às vezes, pode ser a porta para muitas famílias perigo, tá? Porque, às vezes, não tem tanto filtro como uma agência pequena. Esse vídeo serviu apenas como uma ferramenta para você tentar descobrir qual pode ser a sua melhor agência. Não espere uma resposta pronta.
Nunca na vida você vai ter uma resposta pronta, principalmente se você estiver vindo pro au pair. Não espere nada de ninguém. E é isso que eu falo pra vocês. Já consiga sair do Brasil com a mente aberta, porque muita coisa vai acontecer e você tem que estar preparado para poder se livrar dos problemas com a maior maturidade possível. Porque no fim do dia, você é apenas uma au pair. E eu vou te contar uma coisa. Eu gosto muito da vida de au pair, mas eu vou te contar um negócio. Tem muita gente que, ó, sofre.